Olá, queridos amigos. É muito bom encontrá-los mais uma vez aqui no programa Janela para a Vida. Nesses últimos dias, temos assistido à corrupção que vem manchando a imagem da liderança política da capital do nosso país. Tais acontecimentos têm se tornado notícia permanente nas manchetes dos telejornais e na mídia impressa. O cidadão brasileiro já nem se espanta mais com todo esse caos. Por isso, no quadro de entrevistas, Carla Naum conversará com Henrique Ziller. Ele é servidor público e trabalha no Tribunal de Contas e vem nos falar um pouco de como devemos buscar um posicionamento ético e ativo diante de toda essa realidade. E no Palavra Amiga de hoje, o reverendo Adail vem falando sobre uma etapa importantíssima nesse processo de renovação de valores. É o arrependimento por causa do amor de Deus. Enfim, não poderíamos falar sobre outro assunto hoje que não fosse esse, que está na boca do povo. Por isso, nem pense em sair daí. Reúna toda a sua família e se prepare, porque o programa Janela para a Vida está muito bom. Corrupção, infelizmente, um tema que tem feito parte da história e da vida cotidiana dos brasileiros. Mas como o povo brasileiro pode atuar neste cenário de corrupção? E mais, como a igreja pode se inserir e falar de ética em um cenário como este? Sobre isso que nós vamos conversar hoje com Henrique Ziller. Henrique é presidente do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, e também auditor do Tribunal de Contas da União. Henrique, é um prazer ter você conosco hoje no nosso programa, infelizmente para falar de um tema que não é tão gostoso de abordar, né? Mas eu queria que você falasse como você vê essa situação pela qual estamos passando recentemente. Um cenário de denúncias sobre corrupção. Como você vê isso, Henrique? Bom, como você falou, infelizmente, né, a gente tem que falar dessa maneira, situação crítica que a gente está vivenciando, triste, que nos faz refletir sobre o que devemos fazer, como nos posicionar nessa situação, nesse momento. Como fazer alguma coisa, a gente pode até responder, porque o Instituto de Fiscalização faz isso, mas tem uma questão anterior, que é o fazer. Né? Na verdade, nós temos uma população extremamente acomodada, nós temos um público cristão, notadamente, no nosso caso, cristão protestante, totalmente acomodado, que não se entende responsável pela situação como está e nem por combater a situação. Então, o que a gente viu essa semana com as denúncias que foram feitas, os vídeos que apareceram na televisão, é simplesmente jogar luz sobre a prática que já acontece há anos e anos, né? E que, de certa maneira, todo mundo sabia, só não tinha visto. Né? Agora a pergunta é, como nós vamos reagir diante disso? Nós vamos ficar acomodados, denunciando, falando mal disso, ou nós vamos fazer efetivamente alguma coisa? Essa é a pergunta que se coloca para o cidadão e especialmente para o protestante. Né? Você vai fazer alguma coisa ou você vai continuar entendendo que isso não tem a ver com você, que o que te interessa é o que acontece da porta da sua casa para dentro? Né? E o que pode ser feito? Bom, em primeiro lugar, a pessoa se dispor a fazer alguma coisa. Né? Por mais que seja básica essa minha colocação, essa é a questão, porque a acomodação é absurda. Tanto que o cidadão se acomodou com isso, e o protestante, de uma maneira mais específica, mais particular, gera uma situação de legitimação da corrupção. Na medida em que ninguém fala nada contra a corrupção, sabe o que está acontecendo, não fala nada, o que você está fazendo? Você está legitimando a corrupção. A gente sabe que o esquema é esse, que vem lá desde as candidaturas, vem desde do processo eleitoral, o financiamento que é dado, já gerou o comprometimento do candidato e do político que depois eleito está no desempenho do seu mandato. A gente sabe disso tudo. Agora, o que nós vamos fazer diante disso? As possibilidades de atuação são inúmeras. O cidadão pode acompanhar os trabalhos da Câmara Legislativa,
ele pode cobrar do governo de maneira organizada, a partir de entidades organizadas, que publique o resultado de suas ações, que publique o balanço das suas contas, mostre como é que o dinheiro está sendo utilizado, que promova a transparência na gestão pública. Isso pode ser feito, as igrejas podem fazer isso. E no caso das igrejas, começar inclusive por uma transparência interna, né? Claro. Mostrar como que ela gere os seus próprios recursos para depois cobrar do poder público essa informação e fazer análise daquela informação, verificar como aquele dinheiro está sendo utilizado. Existem várias experiências em todo o Brasil hoje de acompanhamento da gestão pública. Existem os observatórios sociais, por exemplo. Esses observatórios acompanham as licitações, ou seja, as compras públicas. Eles garantem o menor preço com boa qualidade e garantem que uma mercadoria comprada seja de fato entregue. Fazem todo esse acompanhamento. Isso é uma maneira que uma igreja poderia fazer. Por que não estabelecer um observatório social dentro de uma igreja? E ainda que a gente não dê conta da gestão pública e da corrupção numa perspectiva mais ampla, cada uma pode pontualmente identificar um nicho para a sua atuação e trazer resultados práticos, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. Mas a questão-chave é a primeira. Você está disposto a fazer isso? Você entende que isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus, tem alguma coisa a ver com justiça, com a função da igreja, ou isso é para os outros? Faz parte de uma outra dimensão, de uma dimensão pública que não tem a ver com a minha relação com Deus, com a minha compreensão do que seja o reino de Deus e o Evangelho. Agora, Henrique, essa questão passa muito pela temática da cidadania, né? O exercício da cidadania. Mas, na sua opinião, o que seria o exercício da cidadania hoje, uma vez que parece, né, que a cidadania se restringiu muito ao direito do consumidor? O cidadão, ele se enxerga como cidadão enquanto ele vai em busca dos seus direitos privados, enquanto consumidor. Mas parece que o senso de cidadania não está englobando o aspecto público. Você enxerga isso dessa maneira e o que poderia ser feito para que o cidadão tivesse essa consciência do exercício de uma cidadania plena? Eu concordo com você. Quer dizer, o movimento que existe de cidadania, ele diz basicamente a defesa de direitos, né? Exigência do cumprimento dos direitos que estão garantidos ao cidadão na Constituição brasileira. E muito no âmbito privado, né? Parece que esquece o público. Agora, a gente, especialmente como protestantes, nós temos a possibilidade de entender a cidadania no âmbito do reino de Deus, do conceito, dos valores do reino de Deus, né? Como uma proposta vinculada à pregação de Cristo, né? E a mensagem de Cristo e a vida de Cristo é de se entregar pelo próximo, amar o próximo como você ama a Deus, é o serviço ao próximo, né? A cidadania, ela tem que partir da solidariedade que eu sinto basicamente em relação aos mais fracos, aos que têm menos condições de defender os seus direitos, né? Trata-se sempre de direitos, mas o direito dos outros também, né? Essa é a cidadania o bem da cristã. Comunidade. Exatamente, essa cidadania cristã inspirada nos valores do reino de Deus, em que eu estou defendendo os ideais de justiça, e justiça entendida não como a igualdade plena de todos, mas principalmente como a defesa do mais fraco. Esse é o conceito de cidadania que eu acho que o cristão necessariamente tem que desenvolver. E a ética perpassa esse aspecto também, né? Será que nós estamos vivendo também uma crise na ética? Não se sabe mais o que é ética, ou não se consegue perceber que nas escolhas que fazemos, se a ética ela não estiver presente, essas escolhas vão desembocar, né, numa perda do senso de bem comunitário. Você acha que estamos passando por uma crise na ética? Sem dúvida, né? Acho que é a diluição dos valores. A gente não tem valores sólidos arraigados, né, na comunidade e nem nas igrejas, né? Falta a gente trabalhar mais os valores, né? Os valores do reino de Deus. Serem mais arraigados, né? Fazerem parte da nossa vida, do nosso cotidiano.
Agora, Henrique, o que é o IFC? Eu queria que você falasse um pouco o que é esse instituto que atualmente você preside. É uma ONG? O que ele faz? É uma associação, né? Uma ONG, uma organização não governamental,